Desde pequena, vivi sendo comparada com minha irmã Camila. Ela nasceu 2 anos antes de mim e sempre foi a bonita da família. Dividíamos o mesmo quarto e os mesmos brinquedos, mas nunca o mesmo carinho das pessoas. Camila puxou o melhor de nossos pais, o rosto bonito da minha mãe, a altura do meu pai e um jeito de ser que fazia todos gostarem dela. Eu, Bianca, parecia ter nascido com o que sobrou. Cabelo sem graça, altura normal, um rosto que ninguém notava na rua. Cresci vivendo à sombra da minha irmã. Nas festas de aniversário, ela estava sempre rodeada de amigos, enquanto eu ficava no canto, quieta. Na escola, Camila era a menina popular, a que todos queriam perto. Eu era só a irmã dela, com notas médias e poucos amigos de verdade. Na adolescência, as coisas pioraram. Camila ficou ainda mais bonita, com um corpo que fazia os meninos olharem 2 vezes. Eu tive espinhas, era tímida e não sabia me vestir direito. Meus pais tentavam não mostrar, mas dava para ver como ficavam orgulhosos ao apresentar Camila aos amigos deles. As fotos dela estavam por toda a sala. Quando olhavam para mim, diziam coisas como: "Você está arrumadinha hoje", ou pelo menos suas notas melhoraram. Pequenas coisas que, com o tempo, foram me machucando por dentro. Quando fizemos 18 e 20 anos, meu pai decidiu que era hora de aprendermos sobre o negócio da família. Ele tinha algumas lojas de materiais de construção e nos colocou para trabalhar, juntas em uma delas. Segundo ele, isso nos aproximaria. Na verdade, foi só mais um lugar onde Camila brilhou e eu fiquei na sombra. Os clientes adoravam ela. Alguns esperavam mais tempo só para serem atendidos por ela. Eu ficava nos fundos, organizando papéis e produtos enquanto Camila sorria no balcão. As pessoas elogiavam o atendimento dela, traziam presentes, perguntavam por ela quando não estava. Para mim, mal lembravam o meu nome. Minha vida seguia assim, sem graça, até que Gustavo apareceu. Ele se mudou para o prédio em frente à loja. Um rapaz de 26 anos, com um sorriso bonito e olhos castanhos. Trabalhava como arquiteto perto dali e passava pela loja todo dia voltando para casa. A primeira vez que o vi, senti algo diferente. Não, era só atração. Era como se algo dentro de mim tivesse acordado. Pela primeira vez, quis que alguém me notasse de verdade. Comecei a chegar mais cedo na loja só para vê-lo passar para o trabalho. Às vezes nossos olhos se encontravam e ele sorria. Esses pequenos momentos se tornaram a melhor parte do meu dia. Tentei esconder meu interesse de Camila quando ela comentou sobre o vizinho bonito. Fingi que não tinha notado muito. Disse que ele não fazia meu tipo. Era mentira, claro. Tinha medo que se Camila soubesse que eu gostava dele, ela faria questão de conquistá-lo, como sempre fazia com qualquer rapaz que me interessava no passado. Um dia, ele entrou na loja. Precisava de materiais para um projeto em casa. Meu coração bateu forte quando o vi se aproximando do balcão. Por um momento, pensei que teria minha chance. Mas Camila apareceu antes que eu pudesse falar. Com seu jeito de sempre, ela logo prendeu a atenção de Gustavo. Fiquei olhando de longe, sem poder fazer nada enquanto eles conversavam animados. Ele parecia encantado, como todos ficavam perto dela. Nas semanas seguintes, Gustavo começou a vir à loja com frequência, sempre com uma desculpa diferente, mas era óbvio que vinha para ver Camila. Às vezes trazia café para nós duas, algo que minha irmã via como interesse nela. Ela dizia que ele estava apaixonado, mas que não sabia se queria algo sério. Eu só concordava, engolindo a raiva e o ciúme que sentia. Uma tarde, Camila teve que sair para resolver um problema com um fornecedor. Fiquei sozinha na loja quando Gustavo apareceu. Vi seu olhar procurando por ela. Quando disse que Camila tinha saído, notei a decepção em seu rosto. Mesmo assim, ele veio até o balcão e, depois de uma conversa curta, me convidou para uma reunião em seu apartamento no fim de semana, incluindo Camila. Disse que seria algo simples, com alguns amigos, música, nada muito elaborado. Era a primeira vez que ele nos convidava para algo e meu coração disparou.
Talvez fosse uma chance de mostrar quem eu era, longe do balcão da loja, longe da sombra, da minha irmã. Quando Camila voltou e contei do convite, ficou muito animada. Logo começou a planejar o que ia vestir, como arrumaria o cabelo, que assuntos falaria. Para ela, era claro que o convite era só uma desculpa para vê-la fora do trabalho. Eu tinha sido convidada só por educação. E assim, mais uma vez, me senti como nada importante na vida brilhante da minha irmã. No dia da festa, Camila passou horas se arrumando. Escolheu um vestido vermelho que destacava suas curvas, fez uma maquiagem perfeita e soltou os cabelos que caíam como uma cascata pelas costas. Ao me ver usando uma calça jeans e uma blusa simples, ela sugeriu que eu colocasse algo menos sem graça. Acabei trocando de roupa 3 vezes tentando agradar, mas nada do que eu vestia parecia bom o suficiente aos olhos dela. Chegamos ao apartamento de Gustavo por volta das 9 da noite. Ele abriu a porta com um sorriso que iluminou seu rosto ao ver Camila. Mal notou minha presença quando nos convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas bem decorado, com móveis modernos e algumas plantas. Havia cerca de 10 pessoas, todas conversando em pequenos grupos, com copos nas mãos e música tocando ao fundo. Gustavo apresentou Camila a todos como a vizinha linda da loja. Eu fui apresentada simplesmente como a irmã. Como sempre, Camila logo se enturmou, rindo e conversando com pessoas que tinha acabado de conhecer, como se fossem velhos amigos. Eu fiquei no canto da sala, segurando meu copo de bebida, observando como ela brilhava. Em determinado momento, notei que Gustavo não tirava os olhos dela. Ele ria de tudo que Camila dizia. Tocava levemente seu braço durante a conversa, enchia seu copo quando estava vazio. Era óbvio que estava completamente encantado. Senti uma pontada de dor no peito. Por que nunca era eu? Por que sempre ela? Um dos amigos de Gustavo, Renato, tentou puxar conversa comigo algumas vezes. Era um rapaz simpático, de óculos, que trabalhava com Gustavo no escritório de arquitetura. Ele parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, mas eu estava tão acostumada a ser ignorada que mal conseguia manter a conversa fluindo. Meus olhos sempre voltavam para Camila e Gustavo. Conforme a noite avançava, eles se aproximavam cada vez mais. Em determinado momento, Gustavo pegou Camila pela mão e a levou para mostrar o resto do apartamento. Eles sumiram por quase meia hora. Quando voltaram, Camila tinha o batom borrado e um sorriso nos lábios que dizia tudo. Senti meu estômago afundar. Voltamos para casa depois da meia-noite. No táxi, Camila não parava de falar sobre como Gustavo era incrível, como eles tinham se conectado e como ele havia a beijado no quarto dele. Nas semanas seguintes, Camila e Gustavo começaram a namorar oficialmente. Ele passou a buscá-la na loja quase todos os dias. Às vezes trazia flores, outras vezes chocolates. Ficavam conversando no balcão enquanto eu trabalhava nos fundos, organizando estoque, fazendo pedidos, qualquer coisa para não ter que assistir à felicidade deles. Em casa, Camila não falava de outro assunto. Gustavo disse isso, Gustavo fez. Aquilo, Gustavo me levou para tal lugar. Nossos pais estavam encantados com o novo namorado. Meu pai comentava como ele era trabalhador e responsável. Minha mãe dizia que eles formavam um casal lindo. Eu sorria e concordava, enquanto por dentro me despedaçava um pouco mais a cada dia. Um mês depois, pedi ao meu pai para me transferir para outra loja. Disse que queria aprender sobre outras partes do negócio. Na verdade, não aguentava mais ver Camila e Gustavo juntos todos os dias. Meu pai concordou, achando que eu estava mostrando iniciativa. Passei a trabalhar em uma papelaria que ele também possuía, do outro lado da cidade. A distância ajudou um pouco, mas não muito. Camila continuava falando sobre Gustavo em casa. Agora eles estavam planejando uma viagem juntos. Ela dizia que ele a amava, depois de apenas 2 meses, e achava que ele era o homem da vida dela. Foi nessa época que conheci Dona Matilde. Ela entrou na papelaria numa tarde chuvosa, precisando fazer cópias de alguns documentos. Enquanto eu operava a máquina,
Não pude deixar de notar que os papéis tinham símbolos estranhos, palavras em línguas que eu não conhecia e o que pareciam ser receitas com ingredientes incomuns. Ela comentou que eu parecia triste, que tinha um peso no meu coração e que podia ver nos meus olhos. Fiquei surpresa com a observação. Ninguém nunca notava como eu me sentia. Ela me entregou um cartão simples com apenas um nome e um endereço. Matilde, consultas e soluções espirituais. Guardei o cartão no bolso, sem pensar muito sobre isso. Mas naquela noite, quando cheguei em casa e encontrei Camila mostrando para minha mãe o anel de compromisso que Gustavo havia dado a ela, o cartão pareceu queimar em meu bolso. Na manhã seguinte, acordei decidida. Peguei o cartão de Dona Matilde e o guardei na bolsa. Passei o dia na papelaria como sempre, mas minha mente estava longe. Pensava no que diria a ela, se realmente iria até lá, se aquilo não era loucura. Quando fechei a loja no final da tarde, em vez de pegar o ônibus para casa, caminhei até o endereço indicado no cartão. Era uma casa simples, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente. Não havia placa ou qualquer indicação de que ali funcionava um negócio. Por um momento, pensei em desistir. Aquilo parecia uma bobagem. Mas então lembrei do rosto radiante de Camila mostrando o anel, de como Gustavo a olhava na festa, de como eu sempre ficava em segundo plano. Respirei fundo e bati na porta. Uma senhora de uns 60 anos atendeu. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque baixo, usava um vestido florido simples e um avental. Parecia uma avó comum, não uma bruxa ou vidente. Ela disse que sabia que eu viria, que o peso no meu coração só havia aumentado desde ontem. A casa por dentro era aconchegante, com móveis antigos bem conservados. Havia muitas plantas em vasos, alguns quadros na parede e um cheiro de incenso no ar. Dona Matilde me conduziu até uma sala nos fundos, mais escura que o resto da casa. Havia uma mesa redonda no centro, coberta com uma toalha bordada e 2 cadeiras. Enquanto ela ia para a cozinha preparar um chá, olhei ao redor. Nas prateleiras, havia potes de vidro com ervas, pedras coloridas, velas de diversas cores e tamanhos, livros antigos. Num canto, vi uma pequena estátua que parecia ser de alguma entidade que eu não conhecia. Dona Matilde voltou com 2 xícaras de chá e sentou-se à minha frente. Perguntou o que me trazia ali, embora já soubesse, mas achava melhor que eu mesma contasse. Hesitei por um momento, mas então as palavras começaram a sair. Contei sobre Camila, sobre como ela sempre teve tudo, sobre como nossos pais a preferiam, sobre como as pessoas gravitavam ao redor dela. Contei sobre Gustavo, sobre como eu o amava em silêncio, sobre como ele só tinha olhos para minha irmã. Contei sobre o noivado, sobre como eu não aguentava mais viver à sombra dela. Disse que só queria que ela sentisse um pouco do que eu sinto, que soubesse como é ser a segunda opção, ser ignorada, ser menos importante. Dona Matilde me ouvia com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse avaliando algo. Perguntou o que eu queria exatamente, se queria que minha irmã sofresse, se queria que o rapaz a deixasse, se queria que ela perdesse a beleza. Respondi sinceramente que não sabia, que só queria que ela sentisse o que eu sinto, que por uma vez na vida ela soubesse como é não ter tudo o que quer. Dona Matilde assentiu lentamente. Disse que podia fazer isso, podia fazer com que ela conhecesse a dor, o desprezo, a rejeição. Mas precisava que eu entendesse uma coisa. Magia é como um espelho. O que enviamos para o mundo retorna para nós. Perguntou se eu estava preparada para lidar com as consequências do que pedia. Pensei por um momento. Estava tão consumida pela inveja, pelo ressentimento, que não me importava com consequências. Só queria ver Camila sofrer um pouco, só um pouco. Respondi que estava. Dona Matilde levantou-se e foi até uma das prateleiras. Pegou um pequeno pote de vidro com um pó escuro, uma vela vermelha, uma fita preta e um pedaço de papel. Disse:
que precisava de algo que pertencesse à minha irmã. Lembrei que tinha uma foto de Camila na carteira, uma que tiramos juntas no aniversário dela. Tirei-a da bolsa e entreguei a Dona Matilde. Ela examinou a foto e assentiu. Disse que servia, mas que precisaria cortar minha imagem, pois o trabalho era só para ela. Concordei e ela cortou a foto, separando Camila de mim. Colocou a parte com a imagem de Camila sobre a mesa, acendeu a vela vermelha e começou a pingar cera sobre a foto. Enquanto fazia isso, murmurava palavras em uma língua que eu não conhecia. Em seguida, pegou o pó escuro e desenhou um círculo ao redor da foto. Escreveu algo no pedaço de papel, dobrou-o várias vezes e amarrou com a fita preta. Pingou mais cera da vela sobre o papel dobrado, selando-o. Aquela noite, escondi o pacote dentro do forro de um casaco de inverno que Camila raramente usava. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem sonhos. Os efeitos do trabalho de Dona Matilde começaram a aparecer na semana seguinte. Pequenas coisas no início, quase imperceptíveis para quem não estivesse prestando atenção. Mas eu estava. Observava cada detalhe, cada mudança no comportamento de Camila, cada pequeno infortúnio que acontecia com ela. Primeiro foi o cabelo. Camila sempre teve cabelos lindos, brilhantes, que caíam em ondas perfeitas pelas costas. Era seu orgulho, algo que ela cuidava com esmero. Numa manhã, ela acordou com um nó impossível de desembaraçar. Tentou de tudo, mas acabou tendo que cortar um pedaço considerável para resolver o problema. Ficou arrasada, chorando na frente do espelho, como se tivesse perdido algo precioso. Depois, foi a pele. Camila sempre teve uma pele perfeita, sem manchas ou espinhas. De repente, começou a ter uma irritação no rosto, pequenas bolinhas vermelhas que não respondiam a nenhum tratamento. Ela tentou esconder com maquiagem, mas só piorou a situação. Vi o desespero em seus olhos quando se olhava no espelho e não reconhecia mais a beleza que sempre teve. Mas o golpe mais duro veio quando Gustavo começou a cancelar seus encontros. Primeiro foi uma vez, com uma desculpa plausível sobre trabalho. Depois, outra vez, dizendo que estava cansado. Logo, os cancelamentos se tornaram frequentes. Camila ligava para ele, ansiosa, perguntando o que estava acontecendo. Ele respondia com evasivas, dizendo que estava ocupado, que tinha muito trabalho, que precisava de espaço. Uma noite, Camila voltou para casa chorando. Tinha ido até o apartamento de Gustavo sem avisar e o encontrou com outra mulher. Não estavam em uma situação comprometedora, apenas conversando, mas a intimidade entre eles era evidente. Quando Camila questionou, Gustavo disse que era apenas uma amiga do trabalho, mas seu tom de voz traía a mentira. Eu deveria estar feliz. Não era isso que eu queria? Ver Camila sofrer um pouco, provar do que eu vivia diariamente? Mas algo estranho estava acontecendo. À medida que Camila perdia sua luz, eu também parecia perder algo. Comecei a me sentir cansada o tempo todo, sem energia para nada. Meu trabalho na papelaria, que antes me dava alguma satisfação, agora parecia monótono e sem propósito. Numa manhã, enquanto me arrumava para o trabalho, notei que meu cabelo também estava quebradiço, sem vida. Minha pele, que nunca foi tão bonita quanto a de Camila, mas era saudável, começou a apresentar manchas escuras. Lembrei das palavras de Dona Matilde. O que tiramos de alguém, perdemos de nós mesmos de alguma forma. Mas eu não podia parar agora. Tinha ido longe demais. E, apesar de tudo, ainda havia uma parte de mim que se satisfazia com o sofrimento de Camila. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos em pé de igualdade. Ambas sofrendo, ambas perdendo o que mais valorizávamos. O ápice veio 1 mês depois do ritual. Camila e Gustavo terminaram o noivado. Ele disse que não estava pronto para se casar, que precisava de mais tempo, que talvez tivessem se precipitado. Devolveu o anel e saiu, deixando Camila arrasada. Naquela noite, ouvi os soluços dela através da parede que separava nossos quartos.
Chorava como uma criança, um choro profundo, de quem perdeu algo precioso. Meus pais tentaram consolá-la, mas nada adiantava. Ela tinha perdido não apenas Gustavo, mas também sua autoconfiança, sua beleza, sua luz. Eu deveria estar exultante. Minha vingança estava completa. Camila finalmente sabia o que era ser rejeitada, ser abandonada, ser a segunda opção. Mas em vez de satisfação, senti um vazio crescente dentro de mim. 2 semanas depois do término, Camila recebeu uma ligação. Era do médico, com os resultados de alguns exames que ela havia feito por causa das manchas na pele. O diagnóstico era grave, uma doença autoimune rara que atacava a pele, o cabelo e, eventualmente, os órgãos internos. Não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Na manhã seguinte, acordei com uma dor aguda no abdômen. Era como se algo estivesse me rasgando por dentro. Fui ao banheiro e vi com horror que estava sangrando. Muito. Chamei minha mãe, que me levou às pressas para o hospital. Depois de vários exames, o médico veio falar conosco. Seu rosto estava sério, preocupado. Tinha más notícias. Eu também estava doente. A mesma doença rara de Camila. O médico disse que era extraordinário, quase impossível que 2 irmãs desenvolvessem a mesma doença rara ao mesmo tempo. Falou sobre estudar nosso caso, sobre possíveis fatores genéticos. Mas eu sabia a verdade. Não era genética. Era o preço que eu estava pagando pela minha vingança. O equilíbrio do universo, como Dona Matilde havia me avisado. O que eu tirei de Camila, estava perdendo também. Quando voltei para casa, fui direto ao quarto de Camila. Precisava encontrar o pacote, destruí-lo, fazer qualquer coisa para tentar parar aquilo. Mas quando abri o forro do casaco, o pacote não estava mais lá. Procurei desesperadamente por todo o quarto, mas havia desaparecido. Foi então que entendi. O trabalho havia completado seu ciclo. Não havia mais volta. Camila e eu estávamos ligadas agora. Não mais pela inveja ou pelo ressentimento, mas por um destino comum. Juntas na doença, juntas no sofrimento, juntas no fim. Nas semanas seguintes, começamos o tratamento. Remédios fortes, com efeitos colaterais que nos deixavam fracas, enjoadas. Camila perdeu ainda mais peso. Seu cabelo começou a cair em tufos. Eu não estava muito diferente. Olhava no espelho e via uma versão pálida e doente de mim mesma. Meus pais estavam desesperados. Gastaram todas as economias com médicos especialistas, tratamentos experimentais, qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Mas a doença avançava, implacável. Uma noite, enquanto eu estava deitada em minha cama, incapaz de dormir por causa das dores, ouvi um choro baixo vindo do quarto de Camila. Levantei-me com dificuldade e fui até lá. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela disse que não conseguia entender por que isso havia acontecido com nós duas, o que tínhamos feito para merecer isso. Senti um nó na garganta. A culpa me consumia por dentro. Eu sabia exatamente o que havíamos feito, ou melhor, o que eu havia feito. Mas não conseguia contar a verdade. Em vez disso, sentei-me ao lado dela e, pela primeira vez em anos, a abracei. Ficamos assim por um longo tempo, 2 irmãs doentes, unidas pelo sofrimento que eu havia causado. Com o passar dos meses, a doença se intensificou. Camila foi internada quando seus órgãos começaram a falhar. Eu a visitava todos os dias, mesmo estando fraca também. Sentava-me ao lado de sua cama, segurava sua mão, lia livros para ela. Era como se pela primeira vez estivéssemos realmente conectadas. Não havia mais competição, não havia mais inveja. Só 2 mulheres enfrentando a morte juntas. Um dia, enquanto eu estava com ela no hospital, Camila me perguntou se eu já a havia odiado. Ela disse que sabia que não tinha sido uma boa irmã para mim, que sempre foi egoísta, sempre quis ser o centro das atenções e nunca pensou em como eu me sentia. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Respondi que nunca a odiei, que a invejava sim, que queria ser como ela,
ter o que ela tinha, mas odiá-la não. Era uma meia-verdade. Eu a havia odiado o suficiente para desejar sua destruição, para buscar uma bruxa, para realizar um ritual que acabou destruindo nós duas. Mas agora, vendo-a ali, tão frágil, tão humana, não conseguia mais sentir aquele ódio, só arrependimento. Uma semana depois, Camila entrou em coma. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez horas. Meus pais estavam arrasados. Meu pai, sempre tão forte, chorava como uma criança. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Na noite em que Camila morreu, eu estava sentada ao lado de sua cama no hospital. Meus pais haviam ido para casa tomar um banho e descansar um pouco, depois de dias sem sair do hospital. Segurei a mão dela, fria e pálida, e finalmente confessei. Contei tudo. Sobre a inveja que sempre senti, sobre Gustavo, sobre Dona Matilde, sobre o ritual. Contei como me arrependi assim que vi as consequências, como tentei desfazer o trabalho, como descobri que era tarde demais. Não sei se ela podia me ouvir no estado em que estava, mas precisava dizer aquelas palavras. Quando terminei minha confissão, senti uma paz estranha, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Encostei a cabeça na beira da cama de Camila e fechei os olhos por um momento. Foi quando senti um leve aperto em minha mão. Abri os olhos assustada e vi que Camila havia movido os dedos. Aproximei meu ouvido de sua boca para tentar entender o que ela estava tentando dizer. E então, em um suspiro quase inaudível, ouvi suas últimas palavras. Ela me perdoava. Camila morreu naquela noite. O monitor cardíaco emitiu um som contínuo e os médicos correram para o quarto, mas não havia nada a ser feito. Ela havia partido. Olhei para seu rosto, sereno como não via há meses, e senti um vazio imenso. Seu perdão, em vez de me trazer paz, apenas intensificou minha culpa. Eu não merecia ser perdoada. O que havia feito era imperdoável. Meus pais chegaram ao hospital poucos minutos depois. Os gritos de dor da minha mãe ecoaram pelos corredores. Meu pai, sempre tão forte, desabou em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. E eu observava tudo como se estivesse fora do meu corpo, como se aquela cena terrível estivesse acontecendo com outra família, não a minha. Nos dias que se seguiram, organizamos o funeral. Foi uma cerimônia simples, apenas com a família e alguns poucos amigos. Camila foi enterrada usando um vestido azul claro, sua cor favorita. Seu rosto estava maquiado, cobrindo as marcas da doença, fazendo-a parecer quase como antes. Quase. Eu mal conseguia ficar de pé durante o enterro. Minha doença avançava rapidamente agora, como se a morte de Camila tivesse acelerado o processo. Precisei ser amparada por meu pai durante toda a cerimônia. Minha mãe estava tão consumida pela própria dor que mal notava a minha condição. Voltei para o hospital 2 dias depois do funeral. Os médicos fizeram mais exames, tentaram novos tratamentos, mas eu podia ver nos olhos deles que era inútil. A doença estava me consumindo, assim como havia consumido Camila. Era apenas uma questão de tempo. Uma noite, enquanto estava sozinha no quarto do hospital, tive uma visita inesperada. Dona Matilde entrou silenciosamente como uma sombra. Por um momento pensei que estivesse alucinando por causa dos remédios. Perguntei se ela estava realmente ali. Ela assentiu, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama. Disse que veio ver como eu estava. Perguntei como soube que eu estava ali. Ela respondeu que sempre sabe onde encontrar seus clientes, especialmente aqueles que não seguiram seus conselhos. Senti raiva crescendo dentro de mim. Disse que ela me avisou sobre as consequências, mas não disse que seriam tão terríveis. Não disse que minha irmã morreria. Não disse que eu também morreria. Dona Matilde suspirou. Disse que havia me dito que o universo busca o equilíbrio. O que eu tiro de alguém, perco de mim mesma. Eu havia desejado que minha irmã perdesse tudo o que mais valorizava. Sua beleza, seu namorado, sua felicidade.
sua saúde. E agora estava perdendo as mesmas coisas. Perguntei por que tão severamente, por que a morte. Ela respondeu que não, foi ela quem determinou a severidade da punição. Fui eu. A intensidade do meu ódio, do meu desejo de vingança, foi o que definiu o preço a ser pago. Quanto mais escuro o desejo, mais pesado o preço. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela estava certa, é claro. Eu havia desejado a destruição de Camila com todo o meu ser. Havia saboreado cada pequeno infortúnio que lhe acontecia, até perceber tarde demais que estava destruindo a mim mesma no processo. Dona Matilde perguntou se podia fazer algo por mim antes de partir. Pensei por um momento. Disse que meus pais já haviam perdido uma filha e perder outra iria destruí-los. Perguntei se não havia nada que ela pudesse fazer para poupá-los dessa dor. Ela me olhou com compaixão. Respondeu que não podia mudar o que estava por vir, mas podia oferecer um pequeno conforto. Quando eu partisse, eles sentiriam que foi em paz. Não sofreriam com a ideia de que eu estava com medo ou com dor. Isso era tudo que ela podia fazer. Agradeci. Dona Matilde caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Disse que minha irmã havia me perdoado, mesmo sem saber o que eu havia feito, que esse era um presente raro e que eu deveria levá-lo comigo. E então ela se foi, tão silenciosamente quanto havia chegado. Nas semanas seguintes, minha condição piorou rapidamente. Os médicos tentavam esconder a gravidade da situação dos meus pais, mas eu via a verdade nos olhos deles. Não tinha muito tempo. Uma noite, enquanto flutuava em um estado entre o sono e a vigília, tive uma visão. Vi Camila, não como estava no hospital, magra e doente, mas como era antes. Radiante, sorrindo, seus longos cabelos negros brilhando sob o sol. Ela estendeu a mão para mim e eu a peguei sem hesitar. Não havia raiva em seus olhos, nem ressentimento, apenas amor e compreensão. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A dor física continuava lá, implacável, mas a dor da culpa havia diminuído. O perdão de Camila, mesmo que em um sonho ou alucinação, havia tocado algo profundo dentro de mim. Naquela mesma tarde, recebi a visita dos meus pais. Estavam abatidos, com olheiras profundas e expressões vazias. A perda de Camila havia devastado ambos, e saber que eu também estava doente era mais do que podiam suportar. Tentavam ser fortes na minha frente, sorrir, falar de coisas triviais, como se tudo fosse ficar bem. Mas eu via a verdade em seus olhos. Minha mãe perguntou como eu estava me sentindo hoje, ajeitando meus travesseiros. Menti dizendo que estava melhor. Não queria que se preocupassem mais do que já estavam. Meu pai segurou minha mão. Suas mãos, sempre tão fortes, agora pareciam frágeis e trêmulas. Ele disse que os médicos falaram que os novos medicamentos podiam ajudar, que eu ficaria boa. Assenti, fingindo acreditar. Era mais fácil assim, deixá-los com um pouco de esperança, mesmo que falsa. Conversamos sobre coisas simples. O tempo, as notícias do bairro, histórias da nossa infância. Evitávamos falar de Camila, como se mencionar seu nome pudesse invocar mais dor. Mas ela estava ali, presente em cada silêncio, em cada olhar trocado, em cada lágrima contida. Quando se despediram, senti que poderia ser a última vez que os via. Abracei-os com toda a força que ainda tinha, memorizando o cheiro da colônia, do meu pai, a textura do suéter da minha mãe, o calor dos seus corpos. Queria levar essas sensações comigo, para onde quer que eu fosse depois. Disse que os amava, mais do que podia expressar. Minha mãe beijou minha testa como fazia quando eu era criança. Ela disse que também me amavam, que eu descansasse, que no dia seguinte voltariam. Mas eu sabia que não haveria um amanhã para mim. Naquela noite, a enfermeira me trouxe o jantar, mas não consegui comer. A dor estava pior.
e a respiração mais difícil. Ela aumentou a dose de morfina e logo me senti flutuando como se meu corpo estivesse se desprendendo da cama. Em algum momento da madrugada, acordei sobressaltada. Havia alguém no quarto, não a enfermeira nem os médicos. Era uma presença diferente que eu não conseguia ver claramente na penumbra. Perguntei quem estava ali com a voz fraca. Era Camila. Não a Camila do meu sonho, mas uma versão diferente. Não conseguia vê-la claramente. Apenas um contorno luminoso próximo à janela. Disse que ela não era real, que era a morfina, que eu estava alucinando. A voz respondeu suavemente que talvez, ou talvez, ela estivesse realmente ali para me buscar. Perguntei o que ela queria dizer com me buscar. Ela disse que estava quase na hora que eu não tivesse medo. Estranhamente não senti medo. Apenas uma curiosidade calma, como se estivéssemos discutindo algo corriqueiro. Perguntei para onde iríamos. Ela disse que não sabia ao certo, que era um lugar diferente, sem dor, sem inveja, sem competição, apenas paz. Perguntei se eu merecia ir para esse lugar depois do que fiz. A forma luminosa se aproximou da cama. Senti um toque suave em minha mão, como uma brisa fresca. Ela disse que eu já havia pagado o meu preço, com sofrimento, com arrependimento, com a verdade, que agora era hora de deixar isso para trás. Fechei os olhos, sentindo uma onda de cansaço me envolver. Quando os abri novamente, não havia ninguém no quarto. A visão de Camila havia desaparecido, ou talvez nunca tivesse estado ali. Apenas a escuridão do quarto de hospital e o som constante dos equipamentos médicos. Contra todas as expectativas, não morri naquela noite, nem na seguinte. Os médicos ficaram surpresos com minha resistência. Os exames mostravam que a doença continuava avançando, consumindo o meu corpo, mas por alguma razão eu me recusava a partir. Era como se algo me mantivesse presa à vida, alguma força que nem eu mesma compreendia. Nas semanas seguintes, minha condição se estabilizou. Não melhorei, mas também não piorei. Os médicos chamaram de platô, um período de estagnação da doença que às vezes acontecia, embora raramente. Não me deram esperanças de cura, apenas mais tempo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Continuei viva, presa em um corpo que se recusava tanto a melhorar quanto a desistir completamente. Os médicos não conseguiam explicar minha condição. Diziam que era um milagre eu ainda estar viva, considerando o avanço da doença. Mas que tipo de milagre era esse, que me mantinha em constante sofrimento? Fui transferida para casa. Meus pais transformaram a sala de estar em um quarto de hospital improvisado. Havia uma cama hospitalar, equipamentos médicos e uma enfermeira que vinha diariamente para cuidar de mim. O custo era imenso. Meus pais venderam a loja de materiais elétricos, depois a casa de veraneio e, finalmente, começaram a usar as economias de uma vida inteira. Tudo para me manter viva. Ou melhor, para manter esta existência que mal podia ser chamada de vida. Eu passava a maior parte do tempo olhando pela janela, observando o mundo continuar sem mim. Às vezes, via crianças brincando na rua, casais, caminhando de mãos dadas, pessoas indo e voltando do trabalho. A vida normal que nunca mais teria. A vida que Camila também não teve por minha causa. A culpa nunca me abandonou completamente. Mesmo nos dias bons, quando a dor era suportável e eu conseguia até sorrir um pouco, o peso do que havia feito estava sempre lá, como uma sombra escura no fundo da minha mente. Eu havia destruído minha irmã por inveja, por ressentimento, por não conseguir aceitar que ela tinha qualidades que eu não tinha. E agora, estava destruindo meus pais também, drenando suas economias, suas energias, suas vidas. Tentei conversar com eles sobre isso várias vezes. Sugeri que talvez fosse melhor me deixar ir, parar com os tratamentos caros, aceitar o inevitável. Mas eles se recusavam a ouvir. Meu pai dizia que nunca desistiriam de mim,
com aquela determinação que sempre admirei nele. Minha mãe insistia que iam encontrar uma cura, embora soubéssemos que não havia cura. 1 ano após a morte de Camila, recebi uma visita inesperada. Gustavo. Ele havia sumido depois do funeral dela e não o culpava. Que homem jovem iria querer se envolver com uma família marcada pela tragédia? Mas lá estava ele, parado na porta do meu quarto improvisado, segurando um pequeno buquê de flores. Ele perguntou se podia entrar. Assenti, surpresa demais para falar. Ele se aproximou, colocou as flores em um vaso vazio na mesa de cabeceira e sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Parecia mais velho, mais cansado do que eu me lembrava. Havia uma tristeza em seus olhos que não estava lá antes. Ele perguntou como eu estava e então balançou a cabeça, dizendo que era uma pergunta idiota. Respondi que estava viva, mais ou menos. Ele assentiu, entendendo. Ficamos em silêncio por um momento. Perguntei por que ele tinha vindo. Ele admitiu que não sabia ao certo, talvez para tentar entender como 2 irmãs podiam desenvolver a mesma doença rara ao mesmo tempo, que os médicos diziam que era um caso sem precedentes. Senti um frio na espinha. Ele estava perto demais da verdade. Murmurei que algumas coisas não têm explicação. Ele disse que talvez tenham, que talvez haja forças no mundo que a ciência não consegue explicar. Desviei o olhar. Será que ele sabia? Será que de alguma forma havia descoberto o que eu havia feito? Ele continuou, sua voz baixa, dizendo que Camila falou com ele na noite antes de morrer, que ela estava delirando por causa dos medicamentos, mas disse algo sobre me perdoar, sobre um ritual, uma bruxa, que não fez sentido na época, mas depois ele começou a pensar. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não tinha forças para negar, para inventar uma mentira. Estava cansada demais para isso. Ele disse que a amava. E não estava claro se ele falava de Camila ou de mim, que nunca realmente enxergou nós 2 como pessoas completas, com defeitos, medos, desejos, e que talvez se ele tivesse prestado mais atenção. Interrompi dizendo que a culpa não era dele, era minha. Somente minha. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Ele disse que veio para dizer adeus, que estava se mudando, que precisava de um novo começo, longe de todas essas lembranças.